E aí, galerinha, tudo bem? Chegamos aqui à terceira parte da prova do segundo exame de qualificação da UERJ 2019. Hoje, fecho a prova e te dou aquelas dicas matadoras para fazer uma boa prova na UERJ. Vem comigo! Pessoal, meu nome é Sérgio Monteiro, estou aqui no canal do Monteiro fazendo o quê? Corrigindo provas da UERJ. Peço um favor, dá um like, toca o sininho e compartilha com um amigo, com um colega, compartilhe com a galera, compartilhe o máximo que puder, porque estamos todos aqui no projeto que é garantir a sua nota que te dá acesso ao segundo, a prova específica, a prova específica que acontece em abril. É muito importante você garantir a sua nota. Você tem que tirar de 25 para cima. E aí, meu camarada, depois a gente pensa na segunda parte. Terão alguns vídeos bem interessantes nesse processo pós-exame de qualificação em que eu vou falar sobre notas, sobre essa questão de vagas. Tem umas coisas bem legais que eu estou separando para te mostrar a importância da estratégia, de saber se planejar pensando na prova específica. Ok? Este ano a UERJ é sua, então vamos trabalhar para isso. Vem comigo! Pessoal, neste ano de 2019, o livro que foi indicado foi O Alienista, do Machado de Assis. E aí o David Cooper, aqui eles botaram um texto argumentativo, expositivo argumentativo, em que ele fala violência e psiquiatria. Pessoal, violência e psiquiatria. Veja que são duas questões aí que são bem interessantes para a gente pensar. O tipo de violência que aqui considerarei pouco tem a ver com pessoas que utilizam martelos para golpear a cabeça de outros. Nem se aproximará muito do que supõe que façam os doentes mentais. Se se quer falar de violência e psiquiatria, a violência que brada, que se proclama em tão alta voz que raramente é ouvida é a sutil, tortuosa violência perpetrada pelos outros, pelos sadios, contra os rotulados de loucos. Na medida em que a psiquiatria representa os interesses ou pretensos interesses dos sadios, podemos descobrir que, de fato, a violência em psiquiatria é, sobretudo, a violência da psiquiatria. Quem são, porém, as pessoas sadias? Como se definem a si próprias? As definições de saúde mental propostas pelos especialistas ou estabelecem a necessidade de conformismo a um conjunto de normas sociais arbitrariamente pressupostas ou são tão convenientemente gerais como, por exemplo, a capacidade de tolerar conflitos, que deixam de fazer sentido. Fica-se com a lamentável reflexão de que os sadios serão, talvez, todos aqueles que não seriam admitidos na enfermaria da observação psiquiátrica. Ou seja, eles se definem pela ausência de certa experiência. Sabe-se, porém, que os nazistas asfixiaram com gás dezenas de milhares de doentes mentais, assim como dezenas de milhares de outros tiveram seus cérebros mutilados ou danificados por sucessivas séries de choques elétricos. Suas personalidades foram deformadas de modo sistemático pela institucionalização psiquiátrica. Como podem fatos tão concretos emergir na base de uma ausência de uma negatividade, a compulsiva não loucura dos sadios? De fato, toda a área de definição da sanidade mental e a loucura é tão confusa e os que se arriscam dentro dela são tão aterrorizados pela ideia de que possam encontrar não só nos outros, como também em si mesmos, que se deve considerar seriamente a renúncia ao projeto. Quem já leu O Alienista sabe que o livro do Machado é um livro que ele procura justamente discutir, mostrar o que é o louco, quem é o louco na sociedade. E se a gente parar para pensar, pessoal, no Brasil de hoje, no Brasil que nós temos, nós vivemos situações muito curiosas em que nós temos assim a banalização da morte. As pessoas sabem que há pessoas que estão morrendo por falta de oxigênio. E está tudo bem, a gente está se divertindo. O cara foi para a rave dizendo que dane-se o vírus. E agora está furando a fila, usando o dinheiro que ele tem para burlar a fila e tomar a vacina que ele na internet fica dizendo que não vai tomar. Então é aquela coisa, é bem interessante, esse texto do Cooper, como que o alienista hoje
soa de forma irônica, e aí vem a questão da saúde mental, que foi tema do Enem. Bem interessante isso, né? Os estigmas que cercam as pessoas que apresentam problemas de saúde mental. Então vejamos aqui, a violência em psiquiatria é sobretudo a violência da psiquiatria. Então veja bem, quando ele fala isso aqui, ele está falando que a área da psiquiatria, o campo de estudo da psiquiatria, é uma área que tem uma violência que é praticada por aqueles que são os especialistas da psiquiatria. Por isso que ele bota que a relação entre violência e psiquiatria é destacada por dois termos sublinhados, que são preposições, em e de, da, na verdade. Expressam respectivamente o quê? Você sabe que assim, você poderia ficar assim, fiquei na dúvida com a primeira. A violência em psiquiatria é sobretudo a violência da psiquiatria. Então assim, a violência que é causada pela psiquiatria. Mas veja bem, a violência em psiquiatria não é substância. Em psiquiatria é no campo de estudo da psiquiatria. Na área de estudo da psiquiatria. Por isso que a resposta é a letra D, que a psiquiatria é agente da violência, ela que pratica a violência. Por isso que ele coloca essa questão, na medida que a psiquiatria representa os interesses, os pretensos interesses dos sadios, ou seja, das pessoas que têm o poder e que estabelecem que essas são. Por isso que lá o Ateneu, lá no Alienista, isso acontece. Podemos descobrir que, de fato, a violência em psiquiatria, quer dizer, na área da psiquiatria, é sobretudo a violência cujo agente é quem? A psiquiatria, o psiquiatra, aquele que tem o poder e detém o poder para poder justamente fazer e agir conforme ele deseja, ou conforme seus valores ou seus estudos. Lembre-se, bons Bacamarte. Por isso, a letra D, a resposta aí. Pessoal, isso se chama valor relacional da preposição. É um estudo que poucas vezes você para prestar atenção. Muitas vezes o aluno não percebe essas nuances da preposição, mas faz toda uma diferença. Você estuda isso muito em regência também. Quando você fala vai de encontro ou vai ao encontro. Se você vai de encontro, você está indo no conflito, você está indo contra. Se você vai ao encontro, você está juntando, unindo. Então, assim, mudou a preposição, mudou o sentido da frase. Então aí, pessoal, letra D, número 15. 16. David Cooper dirige uma crítica à psiquiatria quando esta define saúde como ausência de doença. E, desse modo, acaba por não definir adequadamente a própria doença mental. Ora, essa forma de definição incorre em um sofisma, conhecido como... O que é sofisma? É um raciocínio falho, é um raciocínio pretensamente, aparentemente verdadeiro, mas que é mal formulado e que acaba induzindo ao erro. Qual é o erro que você tem aqui? Não é uma confusão de causa e efeito. Então esquece, ele não está trocando essa questão do causa e efeito. Ele está colocando o problema e esse problema ele coloca que a consequência dele acaba causando de volta o problema. Quando você tem uma questão que você bota uma ideia, essa ideia gera uma consequência que volta a ideia, você está fazendo uma coisa que a gente chama de círculo vicioso. É um conceito teórico, é um conceito que você estuda em filosofia e que são tipos de argumento. Então aí você tem a letra A como resposta, porque ele está colocando a ideia, a consequência e colocando essa ideia de volta. Quer dizer, uma coisa retroalimenta a outra. Quer dizer, uma ideia que vai retroalimentando, que vai se voltando o tempo todo. Então, tem até aquele famoso, né? Tostines é fresquinho porque come mais, é porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Uma coisa retroalimenta a outra. Então leva ao círculo vicioso. Não é falsa autoridade, porque a falsa autoridade é você colocar uma pessoa que não teria, de repente, não tem o conhecimento, não tem a legitimidade para colocar ou para falar sobre um assunto. Monteiro falando de futebol. É uma falsa autoridade. Argumento contra a pessoa, quer dizer, não estou aqui fazendo aquele ad hominem, ou seja, desqualificando a pessoa. Então não seria. E a confusão entre causa e efeito, quer dizer, eu não estou tocando o efeito pela causa, causa pelo efeito, que muitas vezes as pessoas fazem nas análises sociais, né?
Muitas vezes o cara pega o efeito, coloca como causa e coloca a causa como efeito. Aí tem muitas coisas que poderiam comprar violência, racismo. Os caras fazem muitas trocas que seriam também um sofismo. Mas aí no caso é letra a resposta, porque eu tenho a tese que retroalimenta a consequência, que retroalimenta a causa. Então você vai fazendo justamente o quê? A ideia que tem uma consequência, que vai voltar à ideia, que vai estar sempre voltando e nunca sai do lugar. Letra a resposta. Agora, o ensaio do médico David Cooper, publicado em 1967, O Alienista, de 1882, questiona a psiquiatria com argumentos semelhantes, embora em tipos de texto diferentes, ou seja, uma questão de tipologia textual. Pessoal, o texto do David Cooper, como eu falei, é um texto expositivo argumentativo. E você tem o Alienista, que é um texto narrativo, é uma narração, é um conto. Esses textos possuem os seguintes traços que o distinguem, respectivamente. Um é argumentação, David Cooper, e o outro é um texto narrativo, letra B. O que você tinha que prestar atenção? Cara, não tem nem o que dizer aí. Você tinha que saber o que é tipologia textual. A primeira coisa que a UERJ coloca no programa dela é tipologia textual. Este ano, a UERJ botou lá, nem expandiu muito, ela só botou narração. Então, assim, narração, ponto. Dentro do programa de literatura e dentro do programa de linguagem mesmo, começa com narração. E aí você tem essa questão do suporte de texto, que leva também essa questão do texto argumentativo e tudo mais. Então, argumentação e narração. O texto do Cooper é argumentativo e o texto alienista é um conto, ou seja, é um texto narrativo. Letra B, a 17. Vamos a 18. Ah, mas se refere ao alienista. Sim. Mas vamos ver aqui essa questão só para a gente parar para poder discutir. Ao final do texto, A Violência e a Psiquiatria, de David Cooper, introduz um comentário a respeito da fronteira entre sanidade e loucura. Como eu falei quando estava lendo, quer dizer, qual é o final do texto aqui? Vamos ver aqui na linha 17, como podem os fatos tão concretos emergir na base de uma ausência de uma negatividade compulsiva na loucura dos sadios? De fato, toda a área de definição da sanidade mental e loucura é tão confusa que os que se arriscam dentro dela são tão aterrorizados pela ideia que possam encontrar, não só nos outros, como também em si mesmo, que se deve considerar seriamente a renúncia ao projeto. Pessoal, o Simão internou todo mundo, né? Saiu internando porque ele via loucura e tudo mais. No final, ele liberou todo mundo e ele que acabou se internando, né? Naquela história, porque ele vai dizer que talvez ele seria o único louco da cidade. Por isso que a resposta é letra D, porque ele diz aí, né? Esse comentário dialoga com a questão fundamental do alienista apresentado no seguinte trecho. Alguns chegam ao ponto de conjecturar que nunca houve outro louco além dele, Itaguaí. Quer dizer, o cara que era o psiquiatra, o cara que era o médico, que tinha o olhar, o poder de julgar quem era sadio, quem era louco, ele acaba se internando, ele acaba se colocando na Casa Verde, libera todo mundo, e as pessoas dizem, né, que talvez o único louco daquela história toda seria aquele que tinha o papel de acusar de louco os outros. Então, letra D de dado é a resposta da questão aí, 18. É interessante, quem nunca leu Alienista é um conto rápido, você lê em 2 horas, 3 horas, você lê o conto, que é maravilhoso, porque é o olhar de Machado sobre esse cientificismo, sobre essas pessoas que usavam a ciência para poder chegar e tirar vantagens, né, e legitimar determinadas ações. Bem interessante. Então é letra D, a 18. E a 19, no início do capítulo 1, o médico Simão Bacamarte explica que casou com Dona Evarista porque ela estava, assim, apta para dar-lhe filhos robustos, sãos e inteligentes. Mas, logo em seguida, observa que ela não lhe deu filhos robustos nem mofinos, quer dizer, magrinhos. As duas informações de personagem anunciam para o leitor o seguinte tom predominante na narrativa. Pessoal, ele fala uma coisa, mas acaba acontecendo outra. Machado é marcado pela ironia. Então, a ironia é o que vai predominar no texto aí.
A ironia é uma figura de linguagem que se caracteriza porque você afirma algo, mas acaba acontecendo, você acaba fazendo outro. Então, isso daí é a marca registrada no livro e eu deixei essas duas questões aqui para vocês observarem como que pode aparecer a relação na prova deles botarem um texto falando sobre a questão do patriotismo, sobre o caráter quixotesco do personagem Policarpo Quaresma e como e dialogar com o texto atual e pedir que você observe aquilo que seria particular, aquilo que seria comum entre os textos. Fora isso, pessoal, o projeto aí continua porque eu vou fazer a prova de 2018. Então, manda aquele seu recado, manda o seu comentário, fala comigo. Resposta aqui, ó, de novo, 19, letra A, ironia, irônico. E manda aí seu comentário, fala comigo, vamos trocar uma ideia, vamos falar. Tá dando para entender? Não tá dando para entender? Fala comigo, troca ideia. Não adianta só chegar e não entendi nada. Não entendeu? O que você não entendeu? Fala comigo, vamos trocar uma ideia. Cara, eu quero te ajudar a conseguir a sua nota. Então vem comigo e vamos juntos na aprovação. Até a próxima aula, até o próximo encontro. E dá aquele like, se inscreve no canal, que é muito importante. Valeu, um abraço.